Paz e graças, amados irmãos do canal Conhecendo as Escrituras, mais uma vez aqui com os amados, para trazer mais um estudo da parte de Deus. Hoje nós vamos falar da última hora, a hora escatológica do tempo do fim. O estudo vai dar início no livro de Mateus 26, a partir do versículo 36, a agonia de Cristo no Getsêmani. E diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Só até aqui, meus amados. Nós vamos fazer a leitura e depois nós vamos ler mais outros versículos. Trazendo uma introdução para os amados irmãos, Cristo, antes de ir ao Getsêmani, ele deu sua última ceia, onde Judas, o traidor, estava lá. E aí ele pega os 11 discípulos, a qual Judas já tinha saído para lhe trair, e vai com eles ao Getsêmani. Chegando no Getsêmani, ele vai, se aparta de um grupo e leva consigo Pedro, Tiago e João. E chegando ali, vai mais adiante orar ao Pai e pede para que eles fiquem lá orando e vigiando. Então Jesus vai, e diz que ele está com a sua alma profundamente triste, está angustiado. Ele ora ao Pai dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Então nós vemos que Cristo, ele vai estar passando por agonia, um sofrimento tremendo, a qual o Evangelho de João diz que ele chega até a suar sangue. O sofrimento foi tanto, a angústia e a aflição, que ele chegou a suar sangue. Jesus experimentou, meus amados, o que a medicina chama de hemaditrose, que é um fenômeno raríssimo. É uma ansiedade, um estresse ocorrendo com a pessoa, de ele chegar ao ponto de a pessoa dar um ataque cardíaco ou morrer de derrame cerebral, por causa da adrenalina no corpo da pessoa. Nós vemos que ocorre quando vários fatores emocionais vai provocar o rompimento de veias capilares. Como Jesus não podia morrer de ataque cardíaco nem de derrame cerebral, meus amados, então as veias se romperam e o sangue se mistura no suor por causa da emoção, da agonia, da angústia que Cristo estava, daquilo que viria pela frente. Como se passasse um filme na cabeça de Cristo Jesus, mostrando assim, vai acontecer desta maneira, meu filho. Você vai ter que sofrer pela essa humanidade. Vai passar por isso. Jesus estava vendo as chicotadas, estava vendo a coroa de espinho com aquele cravo de quase 8 polegadas, que o cravo era usado como prego nos marceneiros daquela época. Então ele via ali o peso daquela cruz, aquele sofrimento todo. E Senhor, passa de mim este cálice. Que cálice é esse, meus amados? O mesmo cálice que Apocalipse vai nos falar das 7 taças da ira de Deus. O cálice da ira de Deus sobre a humanidade caiu sobre Cristo. Como nós lemos Isaías 53, meus amados, nós vemos que o nosso sofrimento ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando, meus amados. Ele não tinha culpa, ele não tinha pecado, e nós pensamos que ele tinha pecado, mas ele não tinha culpa, não tinha pecado. Ele estava carregando o nosso pecado, porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades, e nós estávamos sendo curados, meus amados, através do seu castigo. Por isso Isaías fala que o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, meus amados. Nós recebemos a cura do sofrimento, do ferimento, do pecado que estava sobre a humanidade, caiu sobre Cristo. Por isso todo esse pecado, o Pai estava ali derramando no seu servo.
No servo, ele foi maltratado pelo pai, ele foi humilhado, mas aguentou tudo humildemente, meus amados. E não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto para o matadouro. E ali no dia seguinte era Páscoa, ele era o cordeiro pascual de Deus que tira todo o pecado do mundo. Cristo está dizendo assim, ô Pai, afasta de mim esse cálice. Eu vou suportar, será? Mas ia suportar, porque Deus, ele diz assim, ó, o espírito é forte, o espírito estava fortalecendo, mas a carne é fraca. Ele sabia que a carne era fraca. Então Cristo passou, meus amados, por esse sofrimento, por essa emoção, de ao ponto de os rompimentos das veias capilares misturar o sangue com o suor. Por ele era humano, estava passando por essa aflição. Então ele vai e ora. E quando volta, encontra os discípulos dormindo. Ele diz aqui que estava profundamente triste. Ficai aqui, vigiai comigo, né? E adiantando-se um pouco, prostrou e orou para o Pai. E depois voltando, encontra os discípulos dormindo e disse a Pedro, então nem uma hora pudesse vos viar comigo. Então esta uma hora aqui, meus irmãos, a qual que nós vamos entrar no estudo, que é a hora escatológica do tempo do fim. Porque Deus se direcionou a Pedro, se estava João e Tiago também. Ele se direciona a Pedro, porque Pedro vai tipificar a igreja. Pedro é um tipo da igreja. Quando Jesus fala lá em Mateus 16, a partir do 16 diz assim, e Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai e afirma, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades não prevalecerão contra ela. Então, meu amado, quando ele diz aqui a porta do Hades, ele está dizendo a morte não vai prevalecer sobre a minha igreja, sobre meus eleitos. Por quê? Porque eu já estou libertando, já estou salvando, já estou pegando a chave na mão do Hades, da morte e do inferno. Então, a igreja, né, os eleitos não vão ter, a morte não vai ter domínio sobre eles, porque no último dia os mortos ressuscitarão, nós teremos os corpos glorificados e vamos estar na presença do Rei dos Reis, que é Senhor Jesus Cristo. Então ele diz assim, ó, por uma hora, e esta hora, meus amados, vou mostrar em Apocalipse 17, 12, que diz assim, e os 10 chifres que tu viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por uma hora, justamente com a besta. Esta uma hora são os 7 anos finais do anticristo. O 8º rei, a palavra diz que durará pouco tempo. Esse pouco tempo que o 8º rei, que é o anticristo, ele reinará por 7 anos. Aonde na metade desses 7 anos ele vai perseguir a igreja. É onde nós vemos aqui na abertura do 7º selo. Diz assim, quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve absoluto silêncio no céu por aproximadamente meia hora. Então, aqui nós vemos, se uma hora são 7 anos, meia hora é equivalente a 3 anos e meio. E aqui a igreja vai estar em silêncio. Por quê? Porque ela vai estar sendo perseguida, ela vai estar sendo morta, ela vai estar sendo atacada, pisoteada e muitos vão estar morrendo ao fio da espada. Como o salmista fala lá no Salmo 62 que diz, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente e dele vem a minha salvação. Olha só, a igreja vai ficar em silêncio porque em seguida vem a salvação, a redenção. Então, nós vemos que aqui vai existir uma analepse. E no versículo 2, Deus vai narrar a história novamente. Nós vemos que 7 anos escatológico do tempo do fim. 3 anos e meio, onde a igreja será calada. Quando a igreja for calada, ela vai começar a ser perseguida. Muitos serão mortos e outros serão levados ao deserto. Por isso, aqui no Getsemane, nós vemos uma mensagem de realidade progressiva.
O que é uma realidade progressiva? É algo que tende a avançar, dar continuidade e acontecer novamente, progredir. Então Pedro dá start. Ele dá o start à igreja. A igreja cresceu ali, através de Pedro, que significa pedra. Ele diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro é posto sobre a pedra de esquina, que é Cristo Jesus. Todo o alicerce da casa de Deus. A pedra angular é ela que sustenta todo o alicerce da casa de Deus. E Pedro é posto por ela. E ali se dá start à igreja de Deus. Aonde essa semente vai germinar e vai crescer até o tempo do fim, até os 2 eleitos, para chegar ao tempo da colheita. Apocalipse 14, né? Dos bons frutos dos eleitos serão colhidos e levados para o celeiro do Pai. Então, aqui nós vemos, meus amados, e esta hora aqui vai nos levar também para tempos definidos ou estações fixadas pelo Senhor. Quando nós vemos aqui, hora, vai ser estação fixada pela lei natural que retorna a cada ano. O que era? As festas fixas. É tão provável que aqui no dia seguinte ia ser a Páscoa. E aqui está nos levando para as festas, né? As estações definidas por Deus. Então, quando deu início na Páscoa, vai terminar no tabernáculo, a última festa. Então, esta hora escatológica é a hora do tempo do fim, a qual nós vamos ver aqui. Em 1 João 2,18 diz assim: filhinho, esta é a hora derradeira. Assim como ouviste que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora do tempo do fim, a última hora a qual a igreja vai estar trabalhando. Os trabalhadores da última hora, da vinha do Senhor. Então esta última hora é a hora escatológica. E o Senhor vigiai e orai para que não entreis em tentação. Por que tentação? Nós sabemos que essa tentação, a igreja passará por ela. A palavra em Apocalipse diz que vós passarão por tentações, né? Mas o Senhor guardará no dia da tentação. E lá também em Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Essa tentação, meus amados, vai vir. Quando Cristo passou por essa agonia no Getsêmani, como a cabeça passou, o corpo passará na grande tribulação. E diz assim, ó, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então, tornando, meus amados, que a carne vai estar fraca, vai estar sujeita a essas coisas. Mas nós temos que estar, as 10 virgens estavam o quê? Todas dormindo. Mas as 5 prudentes tinham azeite de sobra, então o Espírito, ele vai estar fortalecendo aqueles que estão buscando verdadeiramente. É tão provável que Jesus vai 1, 2, 3 vezes. Na terceira vez ele desce e encontra eles dormindo. 3 vezes está nos indicando que depois de 2000 anos, no terceiro dia, Jesus vem para buscar a sua igreja. E eles falam a mesma palavra: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É como que o cabeça passou ali no Getsêmani, o corpo vai passar na grande tribulação, essa aflição. E o cálice não vai chegar a eles, porque Cristo já recebeu toda a ira de Deus, mas vai chegar sobre a prostituta, sobre a Babilônia, cidades do mundo todos que adulteraram a Deus, fazendo a vontade do príncipe desse século. Então, esses vão estar livres do cálice da ira de Deus que vai cair sobre o mundo, sobre a Babilônia. Porque os eleitos já receberam o sacrifício de Cristo. Ele levou o nosso sofrimento, ele carregou os nossos pecados. Todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador está livre da ira, das taças de Deus que vai cair sobre a terra. Nos últimos 7 anos, na hora final, na última hora. A mesma hora a qual foi usada lá na parábola da vinha. Aqui em Mateus 20, versículo 6 diz assim: e saindo perto da hora 1/10. Hora 1/10 significa 5 horas da tarde, amados. Achou outros que estavam desocupados e disse-lhe: por que estáis aqui o dia todo desocupados? E disse-lhes ele: porque ninguém nos empregou ou nos contratou. E disse eles: ide vós também à vinha e receberam o que for justo. Vinda já à tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chamai os trabalhadores e pagai o salário, começando dos últimos até os primeiros. Aí vieram
Os da hora, 1/10, 5 horas da tarde, receberam cada um o seu dinheiro. E vindo os primeiros, pensaram que haviam de receber mais do que aqueles, porque eles trabalharam mais, né? E também eles receberam cada um o mesmo dinheiro. Então nós vemos, meus amados, que os trabalhadores da última hora, né, da 1/10 hora, é referente ao que? Aos 7 anos finais. Aos 7 anos finais. A última hora escatológica, 1/10 é baseadamente 5 horas da tarde. Faltando o quê? 1 hora para o término do trabalho, 6 da noite. Quando termina o dia, né? Depois de 6, o que é que vai vir? Vai vir a noite, está terminando. E à noite vem tensas trevas. E aí é onde ele diz vigiai e orai. Porque nas trevas é onde o inimigo age. Né? Vigiai e orai. Porque as trevas é do maligno, é onde Cristo. Aí nesta hora que ele manda vigiar e orar, meus amados. Por que vigiar e orar? Porque um vigia, ele tem que passar a noite acordado. O vigia noturno tem que passar a noite acordado. Ele pode até dormir, mas se ele dormir, o inimigo vem e vai lhe atacar. Mas a obrigação dele é ficar acordado. É isso que Cristo está nos dizendo aqui, ó, né? Vigiai e orai. Vigiai e orai. Porque a tentação vai vir. O espírito é forte, mas a carne é fraca. E ele vai 3 vezes, né? Na terceira vez encontram eles dormindo. E eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Esse traidor aqui é quem? Judas. Judas vai tipificar o filho da perdição, que vai nos levar para Satanás, o anticristo. É ele que é o filho da perdição. Como o próprio João fala, filhinho, esta última hora derradeira, né, que ouviste falar, que o anticristo está chegando, que são os 7 anos finais. Né? O traidor se aproxima, tipificação do anticristo. Judas vai tipificar o espírito do anticristo, Satanás agindo. E quando nós vemos aqui o 10ª hora, 5 horas da tarde, faltando 1 hora para o término do trabalho, né? Aqui é a igreja trabalhando nessa última hora, a hora escatológica, onde Deus start ali em Pedro. A semente germinou até o tempo do fim, as 2 testemunhas. Por isso está ligado aqui João e Tiago vai representar as 2 testemunhas. Pedro está tipificando a igreja, João e Tiago vai tipificar as 2 testemunhas, uma que foram mortas e a outra que viu o dia do Senhor, né? E se estendendo até os eleitos, o tempo do fim. Por isso aqui no versículo final aqui vai dizer assim, ó, assim serão os últimos os primeiros, e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados, porém poucos escolhidos. E esses últimos aqui, meus amados, é a igreja. Os primeiros foram os judeus foram escolhidos por Deus. Deus escolheu eles. Eles não cuidaram da vinha do Senhor verdadeiramente como deveria cuidar. Quando nós vamos para Isaías 5:3, nós vemos assim: agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vós peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? É como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Tem tradução que fala espinhos, que representa pecado. Então eles pecaram contra o Senhor. Os judeus, aquela cúpula ali, farisaica, né, que vivia ali no Sinédrio, e muitos outros, que nós vemos hoje ainda, negando o sacrifício de Cristo, eles não deram bons frutos. E o versículo 7 diz assim, ó, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Olha só, quem é agora a vinha do Senhor é a casa de Israel. E os homens de Judá são as plantas deleitas do Senhor. Este desejou que exercesse juízo sobre eles. E eis aí quebrantamento da lei, justiça. E eis ai e clamor. Então os ai, aqueles ai do Apocalipse, os 3 ai, né, caindo sobre a Babilônia, sobre eles, a taça da ira de Deus, porque não aceitaram o sacrifício de Cristo como o único suficiente salvador de nossas vidas. Então nós vemos que Deus está trabalhando, meus amados. Como lá em Mateus, né, 21 fala que, portanto, quando vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Olha só, e responderam, destruirá de maneira horrível esses perversos?
os que não cuidaram verdadeiramente da vinha do Senhor, e arredará a vinha o quê? A outros lavradores, que no devido tempo lhe entregue os frutos, os gentios, a igreja, a vinha do Senhor. Portanto, eu vos digo, o Senhor diz assim, que o reino de vocês, o reino de Deus, vos será tirado e será entregue a um povo que produz muitos frutos, que somos nós, frutíferos, efraimitas, casa de Israel, a qual é a verdadeira vinha do Senhor, que dará bons frutos na última hora, a hora escatológica do tempo do fim, os 7 anos finais, profetizando, tocando trombeta, até que o anticristo vai calar a igreja e vai haver silêncio por meia hora. Mas Cristo vai agir e a vitória vai ser do santo. Os santos receberão reinos e reinarão com Cristo durante 1000 anos, meus amados. Essa é a mensagem. Espero que você deixe o like, compartilhe essa mensagem para muitos que venham reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós estamos vendo acontecimentos em Israel, guerras, pandemias. A volta está próxima e a igreja continua dormindo, continua dispersa. A palavra diz que Cristo, quando vier, não encontrará fé na terra. Por quê? A apostasia vai estar acontecendo, o esfriamento de muitos, o amor não vai estar mais agindo nas pessoas. E é aí que Deus, que Cristo vai pegar muitos de surpresa. E nós estamos vivendo esse tempo. É hora de acordar. É hora de encher sua botija de azeite e buscar a presença do Senhor, porque o tempo do fim está próximo. Amém?